Oi gente, eu sou a Bianca, eu tô aqui hoje no Crochet Day pra poder ensinar pra vocês esse ursinho aqui de Doshi. Eu escolhi criar essa receita aqui pro projeto Natal Solidário porque ele é um projeto rápido de fazer e simples, ele é um brinquedo super fofinho e o legal é que vocês podem fazer em grande quantidade, não só um ou dois, e sim fazer vários porque ele é rapidinho de fazer, fica muito fofo e vocês podem pegar a base dele e fazer vários outros bichinhos, não só urso, mas também gato, vaca, não sei, coelho, o que vocês imaginarem por aí. É só deixar a criatividade solta e fazer os detalhes do jeito que vocês gostam. Pra fazer esse ursinho, eu usei a linha Balloon, mas você também pode usar a Paris ou a Amigurumi Soft, ou também a Amigurumi comum de algodão mercerizado, que vai dar super certo e ficar mais ou menos desse tamanhozinho aqui. Uma coisa que eu tenho que falar é que essa parte aqui que envolve o dedo, né, que é a parte que transforma de fato o bichinho em Dedoshi, ela tem 14 pontos de diâmetro, assim, de diâmetro não, de circunferência. Mas se o seu ponto for muito mais largo ou muito mais apertado, talvez você precise fazer adaptações aqui. Então vai medindo, ou no seu dedo, ou no dedo de alguma criança que você tenha aí por perto, pra ver se vai dar tudo certo, se vai caber direitinho e tal. Mas não precisa ficar super preocupado em encaixar perfeitamente no dedo, porque geralmente os dedoshis que a gente vê por aí, eles são mesmo bem folgadinhos, porque assim ele cabe em todo e qualquer dedo que for brincar com ele. Então, vamos pro tutorial. Para fazer esse nosso ursinho, eu vou usar o fio Balloon nas cores marrom para fazer o corpinho dele, o branco eu vou fazer o detalhe do nariz e esse verde água para fazer a gravatinha, mas você pode usar outra cor que você tiver, inclusive se você não tiver no mesmo fio, como é um detalhe pequeno, você pode usar outro fio também, não precisa seguir nenhuma proporção, né? E vou usar também agulha 2,75mm, mas você também pode usar 3, porque eu sei que essa pontuação quebrada não é tão comum nas agulhas que a gente encontra nos armarinhos. Vou usar aqueles materiais de sempre, né? Tesoura, agulha de tapeceiro, enchimento. E o tamanho do olho que eu vou usar para esse ursinho é tamanho 7mm. E vou também usar fio para bordar o narizinho dele. Então vamos começar. Então vou começar com o fio marrom e eu vou fazer um anel mágico e colocar 6 pontos baixos aqui dentro. Vou puxar o fiozinho do anel mágico. Então agora, na segunda carreira, eu vou colocar um aumento em cada um dos pontos da carreira anterior. Ou seja, eu vou botar 2 pontos baixos em cada um dos pontos. E vou terminar essa carreira aqui com 12 pontos baixos em toda a minha volta. Então, vou fazer aqui e já já eu volto para continuar com vocês a próxima carreira. Então tá aqui, terminei. E agora o que eu vou fazer na próxima carreira vou fazer um ponto baixo no próximo ponto e no outro eu vou fazer um aumento. Então, 1 e 2 no mesmo. E vou fazer isso aqui por toda a minha volta até eu terminar essa carreira com 18 pontos baixos. Então, ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento, ponto baixo, um aumento, até ter 18. Vou continuar aqui e já já eu volto para fazer com vocês a próxima carreira. Então, tá aqui, tenho 18 pontos baixos em toda a minha volta. E agora, o que eu vou fazer nessa carreira vou fazer 2 pontos baixos, 2, e um aumento. E vou fazer isso 6 vezes por toda a volta, até eu terminar essa carreira com 24 pontos baixos. Então, vou fazer aqui e já já eu volto para continuar com vocês. Então, tá aqui, terminei, tô com 24 pontos baixos em toda a minha volta. E agora o que eu vou fazer eu vou fazer 3 pontos baixos e um aumento 6 vezes por toda a volta, né? Até eu terminar essa carreira com 30 pontos baixos. Então, vou fazer aqui e já já eu volto pra gente continuar junto. Então tá aqui, terminei, eu tenho 30 pontos baixos em toda a volta, e agora o que eu vou fazer vou fazer várias carreiras retas, porque esse já é o diâmetro que a gente vai fazer a cabeça do nosso ursinho. Então, vou fazer aqui as várias carreiras retas, né, sem aumentar nem diminuir, ou seja, ponto sobre ponto, né, e depois eu volto pra gente continuar junto essa cabeça de ursinho. Então tá aqui, terminei a última carreira reta e vou botar o olhinho aqui na parte de trás, ó. Então tá aqui o finalzinho, né, onde a gente tá crochetando, e na outra extremidade eu vou colocar o olhinho. Ele vai ficar entre as carreiras 9 e 10,
e vão ter 6 pontos de distância entre eles. Então, um tá aqui e o outro tá 6 pontos depois. Eu já tinha marcado aqui, por isso que eu tô indo em cima dele certinho. E aí agora a gente já pode colocar as nossas travas aqui por dentro. E continuar crochetando. Agora, nessa próxima carreira, o que a gente vai fazer é, vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição 6 vezes, até a gente terminar a nossa carreira com 24 pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui e já já eu volto para continuar com vocês. Ah, e relembrando, para quem não tá lembrado da diminuição invisível, eu vou demonstrar aqui uma vez para vocês. A gente vai pegar a primeira alça, né, fiz os 3 pontos baixos aqui, a gente vai pegar a alça da frente dos próximos 2 pontos, só a da frente. Então, essa aqui e essa aqui, e finalizar um ponto baixo normal aqui, pegando as duas alças. E pronto, agora a gente segue fazendo essa mesma sequência de pontos. Então, vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição, 3 pontos baixos e uma diminuição, por toda a nossa volta até terminar com 24. Eu vou fazer aqui e já já eu volto para continuar com vocês. Então tá aqui, terminei, e agora o que a gente vai fazer nessa próxima carreira é, vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a nossa volta até terminar essa carreira com 18 pontos baixos. Então, eu vou continuar aqui e já já eu volto pra gente continuar juntos. Então tá aqui, tenho 18 pontos baixos em toda a minha volta, e agora o que eu vou fazer é, vou fazer um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta, até eu terminar essa carreira com 12 pontos baixos. E aí a gente já vai colocar enchimento e preparar para fechar essa bolinha. Então, vou continuar aqui e já já eu volto para continuar com vocês. Então tá aqui, tenho 12 pontos baixos em toda a volta, e agora o que eu vou fazer é começar a colocar enchimento. Se você preferir, você pode colocar enchimento em outra etapa, né, da construção desse dedoche, mas eu gosto de deixar por último, porque eu não gosto daqueles fiapinhos de enchimento, sabe? Engatando na agulha. Então, eu prefiro ter um pouquinho mais de dificuldade de colocar enchimento do que ter dificuldade de crochetar depois. E lembra sempre de colocar enchimento entre os olhos, né? De deslocar o enchimento para colocar entre os olhos, para não ficar com aquela parte reta aqui entre um olho e outro. Então, tá aqui nossa bolinha, e agora o que eu vou fazer é, vou fazer 4 diminuições, ao invés de 6. Então, a gente vai terminar, a gente não vai finalizar a carreira, né, aqui no mesmo ponto, a gente vai terminar ela um pouquinho antes. Eu gosto de achatar aqui, para poder fazer essa última parte, né, essa última carreira, para não ficar pegando tanto pelinho de enchimento aqui na minha agulha. Então, eu vou fazer 4 diminuições. Pronto, agora eu estico esse fio e vou cortar um pedaço longo o suficiente para eu conseguir dar o acabamento depois, né? E aí eu vou passar o fio por toda essa alcinha aqui. E tá aqui. Agora vamos pegar uma agulha de tapeceiro. E vamos finalizar essa cabeça aqui. O que eu vou fazer é, vou pegar todos os 8 pontinhos, só a alça da frente, de cada um dos próximos 8 pontos. Quatro. Oito. Agora eu vou puxar bastante para fechar e vou levar o fio lá para dentro da peça. Aqui eu puxo ainda mais, ó, como ficou esse fechinho. Aqui eu puxo ainda mais. E tá pronto. Eu gosto de perder um pouquinho o fio aqui dentro ainda, passando por outros
buraquinhos, mas sem puxar. Então, ele vai fazer assim e ficar aqui, ó, tá vendo? Não dá quase pra ver. Vou fazer isso umas 2 vezes e pronto. Ó, eu puxo, mas sem apertar, de modo que ele fique bem discreto. E aí, depois, eu corto o fio rente e tá pronta a primeira parte do nosso dedoche. Agora eu vou fazer o focinho branco e as orelhas. Pra fazer esse focinho é muito simples. Tudo que a gente vai fazer é um anel mágico. E vamos colocar aqui dentro desse anel mágico 8 pontos baixos. Opa. E 8, último. Pronto. E agora o que a gente vai fazer é, vamos folgar aqui o nosso ponto, cortar o fio longo, porque a gente vai usar esse mesmo fio para fazer a costura no bichinho, então pode deixar aí uns 20 centímetros, 20 a 30. A gente corta, passa aqui por dentro de tudo e vamos colocar esse fiozinho aqui na agulha de tapeceiro. Opa. Aqui. E agora o que a gente vai fazer, quando a gente for costurar esse focinho, a gente vai, primeiro de tudo, passar essa linha aqui por dentro e desse jeito a gente já uniu um lado até o outro. Então, não precisou fazer nem ponto baixíssimo e nem ponto baixo para poder fechar um lado com o outro aqui. E a gente vai costurar esse focinho bem aqui entre os olhos do nosso urso, né? A gente vai pegar a linha de baixo aqui do olho, tá vendo? Para poder usar como medida. Então, eu já vou costurar essa primeira parte aqui para já deixar tudo pronto e facilitado. Esse fio aqui do anel mágico, o que eu vou fazer é cortar ele um pouco menor, tipo aqui assim, mais ou menos, e vou colocar ele aqui atrás. Eu dou uma enroladinha e já deixo aqui ele para trás desse focinho. Então, vou costurar o focinho aqui na cabeça do nosso urso. Posicionar bem direitinho, já que eu não tô usando alfinete. E vamos passar, ao invés de fazer aquela costura comum, a gente vai fazer uma costura que passa entre as alcinhas. Então, eu vou passar dessa aqui para essa próxima aqui. E assim por diante, eu vou fazer uma costura que é superficial, assim, né? Ela não é uma costura que vai dar a volta e ir lá por dentro. Então, ele vai passar nas hastezinhas entre os pontos do focinho. Então, eu entro aqui, saio no próximo, e assim eu vou dando a volta. Aqui. Vou no próximo ponto. E vou dando a volta. Então, vou terminar essa costura e já já eu volto. Para fazer as orelhas, a gente vai usar o fio marrom e vamos fazer um anel mágico. Vamos colocar aqui dentro desse anel mágico 5 pontos baixos. Então, opa. 1, 2, 3, 4 e 5. Agora, a gente vai puxar esse fio aqui pequeno para fechar esse anel mágico. E ao invés de fechar aqui do outro lado e trabalhar em carreiras circulares, o que a gente vai fazer é
a gente vai fazer uma correntinha aqui, aí a gente vai virar a nossa orelhinha e vamos fazer 2 pontos baixos aqui, ó. Um ponto baixo, 2, aqui, né? Um ponto baixo no próximo. Aqui no topo a gente vai colocar um aumento, ou seja, 2 pontos baixos no mesmo. Então, 1 e 2 no mesmo. E depois vamos fazer um em cada, né? Mais um. E o último. O último é sempre mais chatinho, porque ele fica numa posição meio inclinada pra gente poder pegar. Opa, peguei até mais aqui. Pronto, consegui. E último ponto baixo. Agora a gente vai folgar o ponto, cortar um fio longo o suficiente pra gente usar ele pra costurar a orelha no nosso ursinho depois. Vamos puxar aqui todo. E aqui, ó, eu quero fechar mais um pouquinho essa orelha, ó. Pronto. E na hora de costurar, a gente vai dar uma inclinadinha assim na orelha pra frente, tá vendo? Que aí desse jeito ela vai ficar mais fofinha. Assim. Então, eu já vou costurar essa orelhinha aqui do jeito normal que a gente costura, né? Vai um ponto na cabeça, um ponto na orelha, um ponto na cabeça, um ponto na orelha. No final, eu junto essas duas linhas aqui, ó. Essa do fio com essa aqui que ficou atrás do anel mágico. Dou um nozinho e escondo, né? Dou um nozinho uma com a outra mesmo e escondo lá dentro. Eu vou fazer a costura e aí nesse arremate eu mostro pra vocês como é que eu costumo fazer. Então, vou costurar essas orelhinhas aqui e já eu volto pra mostrar esse arremate pra vocês. Então, tá aqui, cheguei no último pontinho da orelha do urso. E agora o que eu vou fazer é posicionar aqui onde eu quero que ela fique. E vou levar daqui desse ponto lá pra trás, aonde tá a linha do anel mágico. Bem juntinho dela. Assim, ficou a orelhinha bem pequenininha. Porque ele é um ursinho meio com feições de bebê, tá vendo? Com o olho mais embaixo aqui da linha central. E as orelhas menores, pra ele ficar todo com essa carinha de bebê. E agora o que a gente vai fazer é dar um nozinho aqui, nessas duas linhas. Atrás da orelha. O primeiro nó a gente não aperta muito, a gente só deixa ele firminho. O segundo nó a gente já pode apertar bem. Opa, ele deu uma torcida aqui, pronto. E agora a gente passa essa linha por dentro da agulha de tapeceiro e coloca lá dentro. Corta a rente. E vamos fazer o mesmo com essa outra linha aqui e já arremata. Então, eu volto já com a segunda orelha já costurada pra gente poder bordar esse narizinho. Então, tá aqui as orelhinhas costuradas. Agora a gente vai bordar o nariz dele com uma linha que é um pouco mais fina e um pouco mais escura que a pele dele, né? Que a cor principal. É a mesma cor, né? Marrom, só que um pouquinho mais escura do que ela, porque eu acho que fica um contraste bonitinho. Tô usando aqui a linha Anne. E eu vou usar ela fio único pra ficar mais delicadinho, mas você pode usar uma linha, contanto que ela seja mais fina do que a linha do trabalho. Então, eu vou pegar um pontinho aqui na lateral, discretinho assim, sabe? Só uma partezinha do ponto, e vou passar o fio até ele quase escapar aqui. Quase escapar não, quase sobrar só uma pontinha, e aí eu vou dar um nó. E essa ponta menor desse nozinho eu vou esconder lá atrás do focinho depois com a agulha. Então, eu vou pegar a agulha de tapeceiro, que essa aqui que eu tô usando é uma mini agulha de tapeceiro, tá vendo? Ela é bem pequenininha. Eu não vou lembrar agora o número dela, mas você encontra em armarinhos. E aqui o que eu vou fazer é... Vou colocar primeiro a agulha, de um lado até o outro, e depois eu encaixo essa linha, porque ela tá bem pequenininha. Assim. E aí eu puxo lá pra dentro e tento esconder esse nó aqui lá pra dentro.
E pronto, aqui eu já posso cortar rente, porque foi um nó cego que eu dei aqui, né? Então ela não vai escapar. E pronto. Aí agora a gente já pode começar a bordar o nosso narizinho. E para bordar esse nariz é muito simples. Eu vou passar a linha por trás aqui até o centro do anel mágico. E eu tô fazendo isso para poder justamente puxar esse nozinho marrom lá pra dentro. Porque se eu começasse por fora, talvez ele ficasse ainda muito aparente. E aí o que eu vou fazer é passar ele várias vezes, né, daqui para o centro, daqui do canto para o centro. Várias vezes, um do ladinho do outro, para poder ir preenchendo esse espaço. Então, fiz uma vez. E agora eu vou fazer de novo e vou preenchendo esse espaço aqui. Uma coisa que eu quero fazer nesse ursinho é o nariz mais largo. Então, ele não vai ser só aquele mini triângulo, ele vai ser um triângulo um pouquinho mais recheado, vamos dizer assim. Então, ele vai ser mais ou menos daqui até aqui, assim. Então, vai ser um triângulo bem recheadinho. E eu vou fazendo esse mesmo processo, né? Leva lá pra cima, sai aqui embaixo. Leva lá pra cima, sai aqui embaixo. Até completar esse outro lado. Então, eu vou continuar aqui e já já eu mostro pra vocês o que a gente vai fazer em seguida. Então, tá aqui o narizinho dele já bordado. Agora eu vou fazer uma linha aqui pra baixo. Só descer aqui. Bem pequenininha. E vou sair aqui na lateral. No cantinho onde eu tava bordando. Só pra ele fazer esse formatinho aqui. E agora eu vou fazer várias linhazinhas aqui de um lado até o outro, assim, ó. Entra aqui na lateral e sai do outro lado. Opa, assim. Pra poder dar uma preenchidinha aqui em cima também e ficar com o acabamento bem feito. Então, vou fazer isso algumas vezes, me certificando de que não tá ficando nenhum buraco aqui, tá vendo? E tá pronto, depois é só fazer um nozinho e esconder lá pra dentro também da cabeça do ursinho e cortar rente, como a gente sempre faz. Aqui, se a agulha ficar muito difícil, você pode puxar com a ajuda de um alicate de bijuteria. Quando a gente tá bordando e fica bem grosso, ele às vezes fica difícil de passar pelos pontos do crochê que já estão ficando bem apertadinhos. Então, é isso. Vou terminar aqui, fazer o nozinho de arremate e já já eu volto pra gente começar a fazer esse dedoche virar de fato um dedoche. A gente vai fazer um nó corrediço, do jeito que a gente já tá acostumado. E vamos pegar o nosso ursinho. A gente vai começar aqui por trás, assim, aqui pelo fundo dele, e a gente vai seguir essa linha aqui, ó, desse círculo, assim, ó. E vamos fazer o dedoche a partir desse círculo aqui. Opa! Daqui. Que deve ser grande o suficiente pra gente conseguir colocar o dedo. E vamos começar aqui por trás. Então, num pontinho aqui atrás dele, a gente passa a agulha e puxa, ajusta o nó corrediço, né, na agulha e puxa pro outro lado. E agora o que a gente vai fazer é um ponto baixo aqui. E vamos fazer isso por toda a volta, por toda essa voltinha aqui em torno do ursinho, em torno dessa carreira. E desse jeito eu vou subindo pontos, tá vendo? Fazendo como se fosse um bordadinho na superfície do amigurumi. Tá vendo aqui como tá ficando? Opa, aqui eu peguei um pouco de enchimento.
E agora eu vou completando ponto por ponto até dar a volta completa e chegar aqui de novo. Então, tá aqui, terminei de subir todos os pontos. E agora o que eu vou fazer é usar esses pontinhos que eu fiz aqui como se eles fossem alcinhas mesmo de pontos baixos, tá vendo? Bem aqui. E aí eu posso já fazer apenas carreiras retas, sem aumento nem diminuição, daqui em diante. Então, fiz o primeiro. Agora eu vou fazer o segundo. E assim por diante, até a gente ter a largura que a gente quer. A largura não, o comprimento que a gente quer do nosso dedoshi. Então, eu vou fazer aqui, continuar esse tubinho. E já já eu volto com vocês, já com esse tubinho crescido, com o nosso dedoshi quase pronto, só pra gente arrematar e fazer os últimos detalhezinhos da gravatinha dele. Ah, e uma coisa que eu esqueci de falar. Não importa tanto assim quantos pontos tem essa volta, contanto que você consiga colocar o dedo aqui. Eu medi o meu dedo, mas vai depender você pode medir no seu dedo, ou então você pode medir no dedo de uma criança, mas eu imagino que o ideal é que fique um pouquinho mais largo para poder caber no dedo de várias crianças, né? Tanto crianças mais velhas quanto crianças mais novas. Então, aqui no meu, deixa eu contar quantos tem. Aqui no meu, eu coloquei 14 pontos de diâmetro, mas o seu pode variar, não precisa ser exatamente o mesmo sempre. E é isso, contanto que ele funcione, que caiba. Você pode fazer, inclusive, tubinhos de tamanhos diferentes, porque podem ser para crianças diferentes também. Mas se você quiser um tamanho padrão, assim, eu acho que entre 14 e talvez 18 pontos de diâmetro é um tamanho bom que vai caber na maior parte dos dedos. Uma coisa que acontece também é que o fio que é de acrílico com algodão, até o fio de algodão, mesmo sendo mais durinho, ele costuma dar uma cedida, então mesmo que pareça fino esse tubinho, termina que a gente consegue alargar um pouquinho e encaixar no nosso dedo como se fosse uma luva mesmo que estica, sabe? Porque a trama de crochê tem essa propriedade. Então, é isso, eu vou continuar aqui dando essa volta e depois, quando eu tiver compridinho já o suficiente para formar o dedoshi, eu volto para fazer os últimos detalhes com vocês. Então, tá aqui, eu fiz 7 carreiras retas e ele ficou desse tamanhozinho. E agora eu vou fazer esse arremate aqui. Vou cortar a linha um pouco longa, uns 20 centímetros, 20 a 30 centímetros, e vou passar ela toda pelo último ponto aqui. E agora eu vou colocar na agulha de tapeceiro e fazer um ponto falso aqui por cima para poder dar uma disfarçada nesse acabamento. E tudo que a gente vai fazer para poder fazer esse ponto falso a gente vai pular o próximo ponto e o outro a gente vai entrar com a agulha de dentro para fora, assim, e vamos simular um ponto baixo aqui. Então, a gente faz assim. E a gente pulou esse ponto aqui de baixo porque o de cima vai estar como se fosse por cima dele, entendeu? Aí agora a gente vai voltar por dentro aqui, ó, desse de onde a gente saiu, assim. Tá vendo que ele forma as duas alcinhas do ponto baixo? Aí a gente dá uma puxadinha de leve, mas não muito, pra não ficar repuxado. A gente não quer que ele fique menor, né, que os outros, a gente quer que ele fique mais ou menos do mesmo tamanho. E agora a gente vai esconder aqui por dentro. Entre os pontos. Deixa eu ajustar agora o tamanho desse ponto. Assim, acho que tá bom, ó.
aqui fica um degrauzinho, mas ele fica um degrau suave, não fica nada muito gritante, que é incômodo demais, né? E agora eu vou dar um pontinho de arremate aqui por dentro da peça. E depois eu vou esconder ela passando assim entre os pontos. Então, deixa eu dar o arremate aqui, onde eu tô nesse exato ponto aqui. Opa. E agora eu vou continuar escondendo o meu fio pela trama do crochê. E eu consigo ir sentindo aqui por onde a agulha tá passando, para saber se ela tá entre os pontos. Então, ela não aparece nem desse lado e nem por dentro, ela vai só ficar escondidinha mesmo. Eu faço isso algumas vezes e depois é só cortar rente, que ela não vai se soltar. E agora, ficou assim o acabamento. Fica esse degrauzinho, mas não há muito o que fazer sobre isso. E agora, aquele acabamento, aquela linhazinha que ficou aqui do nó corrediço, lembra? A gente vai só esconder, como ele é um nó, ele já tá bem preso, a gente não precisa fazer aquele nozinho de arremate, porque já tá feito o nó lá aqui por dentro. A gente vai só levar ele lá pra dentro da cabeça do ursinho. E cortar rente também, pra esconder. E tá praticamente pronto. Se você quiser, você pode parar por aqui. E ele vai ficar assim. Assim. Ou então, você pode continuar comigo que a gente vai fazer uma gravatinha para esse urso aqui. E para fazer a gravata, a gente vai usar o fio verde água e eu vou deixar essa ponta dele um pouquinho mais comprida do que eu deixo normalmente. Vou dar a volta no meu dedo, fazer o anel mágico, como a gente está acostumado. Então, tá aqui. Só que agora, ao invés de fazer pontos baixos aqui, o que eu vou fazer eu vou fazer a gravata inteira já dentro do anel mágico. Então, eu vou subir 2 correntinhas, vou fazer um ponto alto aqui dentro. Então, para fazer o ponto alto, para quem não tá lembrado, dá uma laçada na agulha, entra dentro do anel mágico, laça de novo e traz pra frente. Agora, eu tô com 3 alcinhas na agulha. Eu laço, tiro 2, laço de novo e tiro 2. E vou fazer isso mais uma vez. Então, laço a agulha, laço a linha, quer dizer, entro com a agulha no anel mágico, saio. Tô com 3 alças na agulha, laço a linha, tiro 2, laço a linha de novo e tiro 2. E esse aqui praticamente é um lado da gravata. O que a gente vai fazer agora é fazer 2 correntinhas novamente e vamos fazer um ponto baixíssimo aqui por dentro. Então, a gente faz esse ponto baixíssimo aqui. E agora o que a gente vai fazer é exatamente a mesma coisa. Então, vamos subir 2 correntinhas, fazer 2 pontos altos dentro do anel mágico. Então, primeiro ponto alto, segundo ponto alto, e agora faz mais 2 correntinhas e prende aqui dentro com um ponto baixíssimo. Pronto. Agora, a gente vai deixar essa linha bem comprida, uns 30 centímetros também, passar ela toda pelo ponto. Então, tá aqui o que a gente fez, meio doido, né? E agora a gente vai fechar esse anel mágico. Quando a gente fecha o anel mágico, ele já tá com formato de gravatinha, tá vendo? E agora, aqui tá a linha do anel mágico, que eu falei pra deixar comprida, e a linha do novelo, que a gente cortou, tá bem longa. Essa linha do novelo, como ela tá mais longa, a gente vai usar ela para poder dar algumas voltas aqui no centro, tá vendo?
pode dar bem apertadinha, porque é isso que vai fazer o centro da nossa gravata, quer dizer, da gravata do nosso ursinho. Então, dei várias voltas e agora eu vou pegar a linha do anel mágico com essa outra linha e vou dar um nó aqui atrás da gravata. E agora, usando essas duas linhas que estão longas, o que eu vou fazer é costurar a gravata aqui no pescoço do ursinho. Você também, se você preferir, pode fazer essa gravatinha e usar ela como laço na cabeça do ursinho. Ou então fazer uma flor, fazer alguma coisa, fazer uma coroinha. Eu acho que a coroa ia ser a coisa mais incrível do mundo, então se você fizer uma coroinha, quero muito ver o seu trabalho com a coroa. E é isso. E você pode inovar, né? Como dá pra fazer, como é uma receita rápida, aqui é só um nozinho simples, tá? Por isso eu não vou nem demonstrar. Faz um nozinho simples, esconde as pontas da linha e corta a rente. E como é um projeto rápido e simples, a gente pode fazer vários e assim doar vários dedochinhos para várias crianças diferentes. E aí você pode inovar sempre, né? Fazer um com uma gravata, o outro com um lacinho, o outro com uma flor, o outro, não sei, com a coroa. É só ir usando a criatividade que a gente vai ter vários dedoches diferentes. E você também pode fazer orelhas mais pontudas e transformar num gatinho, ou num porco, ou em outros bichinhos também. E é isso, vou costurar aqui e já eu mostro como ficou o ursinho final. Então tá aqui agora o dedoche com a gravatinha já costurada, esse ursinho bebê. Aqui, se você quiser também, pode fazer sobrancelhas, que vai ficar bem bonitinho, ele vai ficar com aquela carinha de dó, sabe? De bichinho infantil. E agora o que eu vou fazer é aplicar um blush bem rosa claro aqui, logo abaixo do olho, um pouquinho deslocado pra fora. Então bem aqui. Eu aplico esse blushinho. A linha é marrom escuro, então não dá pra ver tanto, mas eu acho que dá um toque bem bonitinho pro nosso urso. E se você estiver usando uma linha mais clara, ele vai aparecer bem mais, vai ficar ainda mais fofinho. Então, foi assim que ficou o nosso ursinho dedoche 100% pronto. Então esse foi o projeto, espero que vocês tenham gostado, que vocês façam muitos bichinhos pra poder dar de presente aí, pra poder doar nesse Natal Solidário. E se você postar nas redes sociais, me marca com a hashtag BiaVemVer, que eu vou gostar de ir lá ver, conhecer o seu trabalho. E quero também deixar o meu agradecimento a essas mulheres incríveis do Crochet Day por terem criado esse projeto lindo e por terem me convidado pra fazer parte dele. Então é isso, até a próxima!